Filosofias de Segunda-feira, episódio 4, o maior sucesso do canal. Hoje vamos falar sobre uma personalidade muito polêmica, Pablo Marçal. Vamos fazer algumas análises e no fim eu apresentarei a você a minha opinião a respeito. Meu nome é Júnior Corrêa, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva, deixe seu like, não seja um pobre de espírito. E curta, compartilhe, comente. Muito importante a gente dizer algumas coisas. Isso trata-se apenas de uma análise feita de acordo com as informações públicas que eu tenho posse. Qualquer um pode encontrar essas informações na internet. Primeiro, Pablo Marçal diz que não é um coaching, enfim, que ele não trabalha com isso e tal, e etc. Ele diz que ele faz um outro tipo de trabalho, de educação, de treinamento, enfim. Tá certo isso ou tá errado? Independe. O que vale é realmente o que a pessoa faz, a nomenclatura que é utilizada, se é coach ou não é. Isso é insignificante no fim das contas. Mas a história dele, o que se sabe, o que ele conta, o que a gente tem conhecimento, volto a dizer, isso são as informações públicas. É de que ele se diz um cachorro caramelo, uma pessoa que saiu de condições difíceis e conseguiu vencer na vida. Trabalhou na empresa Oi. Segundo ele, foi promovido antes mesmo de ser contratado, quando estava fazendo a prova de recrutamento, se formou em direito. Enfim, é uma história legal da parte de vida profissional, segundo o que ele conta. Foi um executivo, trabalhou nas empresas do seu sogro, teve algumas participações que, segundo ele, aumentaram a lucratividade, diminuíram os custos. E num determinado ponto da vida dele, segundo ele resolveu que não adiantava trabalhar para os outros, tinha que trabalhar para ele, ler um livro sobre PNL. Enfim, foi aí uma diversidade de fatores que, segundo ele, o levaram a seguir esse caminho, porque, novamente, trabalhava dentro da Oi, mas treinando pessoas, não exercendo apenas a sua função, fazendo com que essas pessoas elas evoluíssem com as suas ideias. E ele levou isso para um outro patamar, resolveu trabalhar para ele e com a questão das redes sociais, ele começou a explodir com as suas ideias. Começou a conquistar muitos seguidores. Eu já vi vídeos de pessoas que trabalharam com ele fazendo severas críticas. Tem algumas polêmicas sobre as histórias que ele conta. Um desses vídeos que eu vi uma pessoa no TikTok falando que ele dizia que todo mundo tinha um tempo determinado para trabalhar com ele, que elas não iam ficar lá para sempre, que não sei o quê, num tom de reclamação. Só que quem acompanha as ideias que ele apresenta, que ele passa, realmente é isso. Uma pessoa que desempenha uma função simples lá na empresa dele, segundo a percepção que ele passa, é um evento temporário na vida da pessoa, esse tipo de atividade. Com o tempo, você deve se desenvolver e abrir o seu próprio negócio ou ir evoluindo de maneira, como ele gosta de dizer, exponencial. Então, de certa maneira, o vídeo dessa pessoa em específico que eu vi, ele acaba sendo um tom de crítica, mas não apresenta incongruências ou inconsistências com o que de fato ele prega. Ou seja, não sei se foi uma crítica assertiva. Eu não estou defendendo, estou apenas apresentando os fatos. As histórias que ele conta, às vezes confesso que não sei dizer.
Uma história qualquer um pode contar. O que vai dizer se realmente tudo é verdade ou não é o tempo. O tempo é o senhor de tudo. O tempo é o mais valioso de tudo. O tempo apresenta a verdade. O tempo, ele revela as coisas ocultas. Então, se dentro dessa perspectiva que ele apresenta algumas coisas, algumas dessas histórias não forem reais, não forem verdadeiras, o tempo com certeza será implacável. Porque, cara, algumas histórias são realmente muito extraordinárias, mas como ele diz, as pessoas às vezes não acreditam no que ele fala, porque não vivem uma vida extraordinária como a dele. Então, as pessoas não têm histórias extraordinárias. Mas, né, volto a dizer, se eu tiver inconsistências, alguma coisa que não seja realmente um fato, o tempo vai dizer. Continuando essa nossa análise a respeito dele, é importante destacar que ele liberou horas e horas das suas aulas com um sistema de cortes, até remunerando algumas pessoas para que fizessem esses cortes dele e tal. Que foi uma estratégia que deu muita visibilidade para o trabalho dele, mas chegou a muita gente que não tinha nem conhecimento de quem que ele era, o que ele fazia, etc. Só que o corte é aquela coisa, né? Às vezes você pega um corte de 30 segundos, de 20 segundos, de 1 minuto, 5 minutos, e você não entende o contexto do que está sendo falado. Isso é preocupante, porque pode causar interpretações errôneas. Nem sempre aquilo que a pessoa está dizendo naquele momento, fora do contexto, é o que ela realmente disse. Então é uma estratégia um pouco ousada, mas como ele fala, tem que ser bilionário, bilionário, bilionário. Outra coisa que chama bastante a atenção é a maneira como alguns cortes são colocados, que as pessoas naqueles treinamentos dele, ele dá uma certa ensaboada nas pessoas ali, elas querem fazer uma pergunta, fazer um elogio, ele já começa falando naquele estilo Faustão, não deixa ninguém falar, se impõe e tal. Isso, para quem estuda os discursos de convencimento, a oratória, a questões, os conhecimentos, assim, os estudos a respeito do debate, sabe que é uma maneira de estratégia de se impor no discurso que é efetivo, dá certo. Ainda mais quando se coloca a pessoa numa posição mais alta do que as outras, por exemplo, num palco, sobre um ar de, assim, um ambiente onde ele é a autoridade máxima suprema, então facilita que as coisas aconteçam. Isso é cientificamente provado. Existem diversos livros que tratam disso. Então, nem sempre quando ele faz um debate com alguma pessoa e efetivamente ganha, nem sempre é o melhor argumento, mas todo aquele ambiente, a marca Pablo Marçal, o nome, todo aquele estereótipo que já vem sobre ele, nos induz, a nós que estamos assistindo, a concordar automaticamente com o que ele diz. Outra coisa que é importante falar é que nem tudo na vida dele é um sucesso absoluto. Sabe-se, passou na mídia, inclusive a mídia aproveitou para dar uma chapoletada nele, porque tem a questão às vezes que ele dá uma criticada forte nos meios de comunicação, enfim e tal, e muitas das críticas que ele faz eu acho elas válidas. E aquela história lá do morro lá, que ele foi subir com as pessoas e acabou tendo que chamar os bombeiros, enfim, etc. Aquilo foi um erro. Aquilo não foi uma história de sucesso. Então, é bom a gente manter esse nosso filtro de que até mesmo os heróis, de vez em quando, têm fracassos. Então, diria eu que não é algo, assim, de tudo desabonador, né? Mas é bom a gente ver que quando a gente pega o corte, não pega a história inteira, nem tudo é sucesso. Então,
Existem sim exemplos de coisas que ele fez e que, por N motivos, culpa dele ou não, não sei, ele, na visão dele, líder, gestor, um gestor de recursos, enfim, essa foi uma gestão onde ele acabou falhando. Só que daí você também tem que ter aquela consciência de que quantas coisas a pessoa fez e deu certo e quantas coisas a pessoa fez e deu errado. Isso também é importante. A trajetória, ela entrega mais sucessos ou mais insucessos? Ela entrega mais resultados positivos ou negativos? Porque no fim das contas, o que vale é o resultado. E se o resultado é positivo, então quer dizer que no fim da receita a coisa está indo bem. Outra coisa que é importante a gente ver, ele diz que ele atua em diversos segmentos. É bom, assim, a gente ter uma consciência de que após um momento na vida que você atinge um certo patamar financeiro e consegue ter muito mais dinheiro do que você realmente precisa para viver, não estou dizendo nem sobreviver, estou dizendo viver. Né? Como ele gosta de dizer, desfrutar. Quando você tem muito mais dinheiro que você precisa, você consegue fazer investimentos de mais alto risco, você consegue fazer sociedades com outras pessoas que têm boas ideias e às vezes essas pessoas elas não têm nem recursos nem o tempo necessário para aquele negócio virar, girar e começar a dar resultado. Então, quando ele atinge um patamar onde essa receita que ele tem é muito maior do que ele precisa realmente, do que ele faz de uso mensal, então quer dizer que o patrimônio dele comporta com que ele invista em diversos segmentos e esses investimentos, alguns deem muito certo, outros deem errado. Já vi ele falando que ele abriu uma oficina de luxo de carros e que não dava certo, porque o maior problema dele era que não tinha pessoas competentes, enfim. Segundo ele, investiu 6 milhões na oficina, viu que não dava certo, que não foi o resultado esperado, ele acabou fechando. Veja, novamente, é um exemplo de uma coisa que ele fez e que não deu certo. Só que uma coisa muito importante que eu vi também nesses últimos dias, acompanhando o trabalho dele e tal, é que ele começa a adotar um discurso de que ele não tem compromisso com o erro. Inclusive pedindo desculpas a algumas pessoas também relevantes do Brasil, como, por exemplo, o Silas Malafaia, pedindo desculpas pelo que ele falou do Silas, enfim, que, no fim das contas, foi um erro ali de interpretações e tal, deu aquela legítima panos quentes sobre a história. Aquele legítimo vamos se abraçar e tamo tudo de boa e não sei o que, enfim. Isso é melhor do que o conflito, né? Só que não vamos esquecer que agora, neste momento, ele se coloca de novo sobre os holofotes por conta da política, da sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Eu não vou falar nesse vídeo sobre a questão política que ele está se envolvendo, porque isso eu vou deixar para o outro vídeo especificamente sobre uma análise mais criteriosa a respeito disso. Só que lembra que, como esse vídeo é falando da personalidade, quando ele se envolve com política, quando ele se envolve com as pessoas que realmente mandam nesse país, que detêm poderes, porque nem sempre quem tem mais dinheiro, talvez ele tenha muito mais dinheiro, posses, bens, do que as pessoas com quem ele agora começa a disputar. Agora, são pessoas que têm muito mais poder do que ele, e poderes sobre instituições, poderes sobre leis, poderes sobre, enfim, aí toda a sistemática de funcionamento da máquina pública do Brasil. Então é muito, assim, vai ser muito interessante a gente observar se vão conseguir ressuscitar alguma questão desabonadora. Porque quando vai para a política, os adversários pegam até uma história do compadre, do padrinho, do vizinho, do tio, do avô de não sei quem que tinha uma ligação com o cara e fez tal coisa. E dão um jeito de criar uma história, uma narrativa que conecte uma pessoa a outra.
E não necessariamente é uma conexão justa. Só que ele, tendo toda a exposição que tem, ele, tendo toda essa questão polêmica, milhões de seguidores, mas também talvez tenha milhões de pessoas que o odeiam por diversos motivos diferentes. Vai ser muito interessante acompanhar. Agora ainda não é época de campanha. Tenha certeza que seus adversários políticos estão levantando a ficha dele de tudo que ele já fez na vida. De tudo, tudo, tudo. Desde do começo da sua trajetória até agora. Talvez tenham coisas que venham à tona, porque quando ele foi candidato a deputado e ele acabou conquistando 200 e poucos mil votos, lá 250 mil votos, se não me falha a memória, foi muito bem votado. Era diferente, porque a sua competição, a sua concorrência, ela era pulverizada em diversas pessoas diferentes. Ele não tinha adversários específicos. Agora nós estamos falando, né, de uma competição ali entre pessoas muito, muito relevantes, porque é a prefeitura de uma das maiores cidades do mundo. Maior cidade da nossa querida América Latina, América do Sul. Então, cara, vai ser interessante observar. Vão, com certeza, aparecer muitas coisas aí que talvez a gente ainda não tenha, de fato, conhecimento. Mas, também, se ele tiver uma reputação ilibada e não tiver nada que o desabone, com certeza vai ser muito difícil dos seus adversários conseguirem pará-lo. Porque ele é uma pessoa que sabe usar as redes sociais. Ele é uma pessoa que, diferente dos políticos tradicionais, ele sabe como usar os algoritmos para favorecer ele. E como ele já é absurdamente grande dentro das redes sociais, para que os outros o alcancem vai ser muito difícil. Muito difícil eles conseguirem atingir esse patamar. Só que daí, entretanto, porém, todavia, tem a questão também. Será que todas as pessoas de São Paulo têm conhecimento da relevância dele na internet? Nas redes sociais? Acredito sinceramente que não. Faça um teste você com os seus amigos, com seus entes queridos, seus parentes, em quantas pessoas o conhecem, sabem quem que ele é e quantas pessoas não sabem. Então, é algo bastante importante também. Talvez aquela primeira pesquisa que saiu, que apontava com ele ali já a mais de 10% de intenção de votos, já demonstre que ele não é irrelevante. E ele deu uma boa bagunçada na questão ali das composições, um possível segundo turno. Vai ser muito legal, muito legal. Mas e a minha opinião, então, sobre o Pablo Marçal? A minha opinião pessoal. Eu, sinceramente, vejo que o trabalho que ele faz é muito legal. Eu acho muito legal. Você pode não concordar comigo, você pode achar que ele é isso, aquilo e tal, mas eu acho muito legal. Eu acho que ele é um cara que faz o papel que talvez a escola, o Brasil, quando eu digo o Estado, a máquina pública, deveria fazer com as pessoas lá na educação. Programar essas pessoas para serem pessoas que lutem pelo sucesso, que lutem para melhorias contínuas, pessoas que lutem para prosperar, progredir na vida. Eu acho isso muito legal. Obviamente que existem alguns exageros na minha visão, só que às vezes o exagero é uma estratégia de marketing para conseguir atingir as pessoas. Quando você fala uma coisa muito comum, as pessoas também não te ouvem, não te dão bola. Você tem que às vezes extrapolar um pouco os limites para que chame de fato a atenção. Isso principalmente nas redes sociais. Então assim, ó,
fazendo um compilado de tudo que ele é, tudo que ele representa, até o momento. Eu não conheço a pessoa, nunca convivi, nunca cheguei perto, não sei quem que é só o conhecimento público que todo mundo tem. Eu acho extremamente positivo o que ele faz. Eu acho. Existe a questão que pode gerar ansiedade em algumas pessoas, existe a questão que talvez para algumas pessoas não seja a maneira adequada, mas aí vai de cada um buscar o tipo de conteúdo que lhe faça bem. Se aquele tipo de conteúdo não faz bem para a pessoa, é só não assistir. Você não é como uma programação na TV aberta, onde você é obrigado a assistir o que passa. Na internet você assiste só o que você quer. Então, por esse lado, para essas pessoas que visam essa motivação de transformação de vida, de progresso, de conquistar riqueza, de buscar algo diferente, de ser um empreendedor, de gerar empregos, de mudar a sua realidade, a realidade da sua família, buscar uma prosperidade absurda. Cara, é muito legal. Os pontos que são questionáveis é alguns números que ele apresenta, que eu não sei, sim, mas tá aí também. No fim das contas, meu veredito não importa exatamente o que ele fala, ou o que ele realmente fez, ou deixou de fazer ou não fez. O que importa é o que você faz com as coisas que ele fala. O que importa é a aplicabilidade que você leva para a sua vida, se isso te faz bem ou te faz mal. Eu acho positivo, você pode achar negativo, enfim. Amanhã ou depois pode dar algum BO na vida do cara, porque ele é um ser humano, pode, sei lá, por algum motivo a casa cair e eu mudar a minha opinião. Só que eu volto a dizer, eu não tô falando da vida pessoal dele, eu não tô julgando se é verdade, se é mentira, eu tô falando que a maneira, o discurso, assim como quando você vai numa aula de direito penal, por exemplo, que é a minha área de formação, eu sou formado em direito, e o professor fala para você que sobre a lei seca lá, que dirigir é um crime, enfim, dirigir embriagado é crime, que você não pode consumir álcool e pegar ao volante, e o cara às vezes sai da aula na sexta-feira à noite e vai num barzinho e toma uma e vai com o carro dele para casa, talvez é a mesma coisa. Nem sempre o que a pessoa fala, o que a pessoa ensina, o que a pessoa faz. Mas vale o que a pessoa que está ouvindo vai fazer com o conhecimento que está sendo transmitido a ela. Então, por isso que eu digo que é muito positivo. Cara, se chegou até aqui, curte, compartilha, comenta, enche a nossa paciência aí nos comentários. Fala o que você acha sobre essa personalidade peculiar brasileira. E lembre-se de uma coisa muito, muito importante. Você não pediu para nascer pobre. Não faça força para continuar pobre. Valeu!